Não foi por falta de aviso. O torcedor do Cruzeiro já deveria saber que a gestão do clube, com gastos elevados no departamento de futebol, com uma situação para lá de perigosa, altos investimentos em jogadores caros e tudo mais, bem, isso estava na cara que não ia acabar bem. Aquela máxima da conta que chega é real. Aconteceu com o próprio rival, o Atlético, né, que gastou muito para ganhar aquela Copa Libertadores, ainda uma Copa do Brasil, se endividou demais, teve uma das maiores dívidas do futebol brasileiro, e teve que puxar o freio de mão e hoje convive com isso. É inevitável, é inevitável. Clubes de futebol podem investir pesado, desde que tenham receita para isso. E os investimentos do Cruzeiro eram desproporcionais àquilo que o clube arrecadava. Os balanços apontavam nessa direção e os especialistas no assunto já sinalizavam. E várias vezes nós alertamos, falamos sobre isso, que a gestão do Cruzeiro era perigosa. E tantos torcedores, né, ingenuamente, acreditaram em dirigentes que passaram a ser tratados como se fossem mito, e outras ingenuidades, tolices até, né? Mentalidade até muito pueril, infantil, até achando que, não, é assim mesmo. O time ganhar a Copa do Brasil, que é o mata-mata, é um torneio eliminatório que você... Bem, conquistar a Copa do Brasil não é exatamente algo que possa ser tratado como, digamos assim, merecedor de um esforço tão grande que coloque o clube num caminho perigoso, que comprometa o futuro do clube. E o Atlético, pelo menos, ganhou títulos maiores, né? Porque teve uma Copa do Brasil também e uma Libertadores. Então, o Atlético, quando entrou numa aventura de investir tão pesado, ainda conseguiu mais do que esse Cruzeiro nesse período desses 2 títulos do mata-mata nacional. Mas, enfim, de uma forma ou de outra, eu acho um absurdo que um clube faça isso, porque é possível que um clube como o Cruzeiro ou como o Atlético, se estiver bem estruturado, contando com o apoio das suas torcidas, que são torcidas muito engajadas e muito grandes, ter condições de montar uma boa equipe sem fazer certas loucuras. E, enfim, quando isso acontece, não tem jeito. E agora o que temos? O Cruzeiro, ainda por cima com as escolhas dos técnicos, né? Saiu o Mano Menezes, que venceu um jogo nos 20 últimos que fez no comando da equipe. Sofrível o trabalho dele na reta final no Cruzeiro. Tentaram o Rogério, que era uma mudança radical no meio da temporada. Aí o elenco meio que não aceitou, ou parte do elenco. Todo mundo acompanhou. E aí vem o Abel Braga. Chega o Abel Braga no Cruzeiro. Abel, depois do empate com o Avaí 0-0 nessa segunda-feira, melancólico empate com o time já rebaixado da segunda divisão, né? O pior time do Campeonato Brasileiro. Bem, Abel chegou a 12 jogos, perdeu um, que foi o primeiro para o Goiás, não perdeu mais, mas ganhou só 3 e empatou 8 vezes. 8 vezes. O Cruzeiro não faz um gol há mais de 3 jogos. São 3 empates em 0-0, né? 4 empates consecutivos. A última vitória foi sobre o Botafogo no Rio de Janeiro. O Botafogo ainda perdeu um caminhão de gols. O Botafogo é um rival na briga contra o rebaixamento. É um time que tem um orçamento muito menor, um time tecnicamente muito inferior ao do Cruzeiro e que está ali naquela briga ali junto, também com o Fluminense, Ceará, CSA, enfim. Ou seja, o Cruzeiro mergulha numa situação extremamente perigosa, ainda ameaçado do rebaixamento. A única notícia boa foi justamente a aproximação em relação a Botafogo e Ceará, porque fez 1 ponto. O Fluminense também fez 1 ponto. E o Ceará e o Botafogo não pontuaram na rodada porque foram derrotados. O Botafogo pelo Atlético, lá no Paraná, e o Ceará foi até Chapecó e perdeu para Chapecoense, que também está com o pé no rebaixamento. Então, essas derrotas de Ceará e Botafogo permitiram que o Cruzeiro e o Fluminense, sem vencer seus jogos, o Fluminense sábado empatou com o Atlético Mineiro no Maracanã, venceu por 1-0 até o final do jogo, sofreu empate, eles reduziram a desvantagem para essas equipes em 1 ponto. Mas é muito pouco, porque contra o Avaí o Cruzeiro teria a obrigação de vencer, e não venceu. Ou seja, o Abel não consegue fazer o time do Cruzeiro, com bons jogadores que tem, produzir. Então é uma sequência, parece que interminável, de erros e de escolhas equivocadas. E o Cruzeiro segue ameaçado, sim, de ir para a segunda divisão, algo que jamais aconteceu em sua história. Ou seja, tudo que aconteceu de ruim com o Cruzeiro ao longo desse ano, as reportagens do Rodrigo Capello, da Gabriela Moreira, lá na TV Globo, no Globo Esporte, mostrando toda a crise, as entranhas dos imensos problemas nos quais o Cruzeiro está mergulhado, né? Aquilo ali serviu para escancarar um problema que já vinha sendo... ia ficando exposto ali, um sinal aqui, outro ali, e a gente alertava que os gastos eram excessivos, nem tínhamos ideia do quão grave, evidentemente, era toda essa questão, até a reportagem dos companheiros. Mas, bem, não faltou aviso, né? Não faltou aviso. Infelizmente,
muitos torcedores preferem ignorar quando alguém da imprensa ou não alerta para o problema e agora podem pagar muito caro por isso. Já estão pagando porque estão sofrendo muito com um time caro, que não vence, que não dá retorno e que segue ameaçadíssimo de mergulhar na segunda divisão em 2020. Fazer o quê, né? Saudações.